Capítulo 18. Informações e esclarecimentos. Aniceto vai perguntar para Alfredo o que ele acha da sequência da viagem aquela noite. E ele vai recomendar que eles fiquem ali no posto de socorro, porque está previsto tempestade magnética. Ele vai falar: nossos aparelhos assinalam aproximadamente a aproximação de grande tempestade magnética ainda hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. É muito familiar essas palavras muito atuais. O quanto não só a guerra física provoca mais pensamentos e conversações inúteis. Então ele sugere para que eles fiquem lá por conta desse panorama todo, e eles começam a falar sobre o panorama da guerra como um todo. Ele vai dizer da superlotação dos postos. Ele fala: as colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Então é como se para cada região tivesse as colônias específicas. Os desencarnes aqui no Brasil, por exemplo, são acolhidos em colônias próximas, não vão ser acolhidas em colônias em outros continentes. Mas aquele caso, como tinha superlotação dos postos de socorro, eles estavam se ajudando de uma forma muito intensa. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o trabalho ali é intenso. Imagina o horror daquele momento. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Então, a América, tanto a América do Sul como a América Central e do Norte, as colônias provenientes das Américas estavam recebendo os desencarnados da Europa. E Aniceto vai perguntar sobre a questão da língua, da barreira da língua, porque, logicamente, como nós desencarnados somos atendidos imediatamente nas colônias, nos postos de socorro do nosso continente, então essa variável que estava acontecendo pela necessidade, como é que seria? E aí ele vai dizer: para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do velho mundo fornecem um enfermeiro instrutor com quem nós possamos entender de modo direto. Então, não havia barreira na língua em função desse cenário, em função dessa predisposição. Ele vai falar de desencarnados e encarnados, dos focos pestilenciais. Olha que interessante que ele vai falar. Desencarnados dessa espécie foram mantidos pelas próprias regiões de conflitos e
determinariam focos pestilenciais de origem transcendentes, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Então, ainda desencarnado, naquele processo de revolta, naquele processo de conflito, de tortura, eles acabam deixando o ambiente pior. Então, eles precisam ser retirados, precisam ser recolhidos. São retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Olha o que é a atuação da espiritualidade no momento de guerra, no momento difícil. Existe a predisposição de avaliar tudo, inclusive não só a situação daqueles que ficam encarnados, mas aqueles que são desencarnados naquele processo de angústia, de sofrimento, que podem ajudar ao cenário ficar pior. Então, eles são retirados e acolhidos em diferentes situações, em diferentes colônias. E ele vai dizer para nós da angústia da guerra, da tristeza que é o que fazemos diante de guerras. Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrima. Ele vai falar das fronteiras de outros planetas que acabam providenciando recursos de urgência na vigilância em função da situação que pode agravar, que pode entrar em outros planetas. Olha só o que ele fala. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nós próprios, nos próprios ombros, toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Olha que interessante. E vai falar que em tempos de guerra, o melhor é a prece. A prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Então, é um recurso que pode ser utilizado, e a própria espiritualidade se utiliza desse recurso para poder nos ajudar. Ele vai falar que um ponto luminoso através da prece é um canal de acesso, e ele vai descrever aqui: a chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Por quê? Porque ali estavam pessoas recolhidas em oração diante de todo aquele caos. Pergunta, capítulo 18, informações e esclarecimentos. Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens.
Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Comente, bastante oportuno.